amigos, Lindões Croiser aqui e eu estou chocada com esse episódio de musical, esse episódio 17 tão esperado. Mas segura o coração aí porque a gente vai falar de tudo. A gente vai falar de Bart, vai falar de teoria, a gente vai falar dos números musicais e muito mais. Então, se você não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. É lógico que pra falar desse episódio eu tenho que começar falando sobre o Kevin. Sério, ele tava maravilhoso em todas as suas performances. A gente sabe que o ator sempre se destaca nesses episódios de musical. Inclusive teremos crossover aí com Kate Keane. Finalmente o Kevin vai aparecer em Kate Keane, mas principalmente por causa da representatividade. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu já tinha trazido um vídeo explicando o contexto de Hedwig. Falei sobre o filme que foi inspirado no libreto e que também virou um musical da Broadway. Inclusive o próprio Kevin cita nesse episódio o musical, que é super reconhecido quando o Mr. Honey tá falando ali que não é muito da família convencional, mas é justamente por isso. A gente vê o Kevin justamente tendo uma luta aí, ele traz essa questão da representatividade e também dessa briga com o convencional. Mas se você assistiu esse vídeo, além de toda essa questão da representatividade, o filme também fala bastante sobre raiva e sobre você ser deixado para trás, sobre você ser enganado, e é muito interessante esse contexto especificamente para o Kevin, porque a gente vê que a série não explora muito bem o personagem, mas os momentos que explorou ele sempre estava sendo enganado. Teve a questão da fazenda ali com ele, então é um momento em que ele tá se achando e que essa luta dele, essa luta da representatividade é muito importante nesse momento, mas eu realmente espero que a série pegue esse aspecto e realce em outros também. E sem falar, lógico, dos números musicais que estavam incríveis, maravilhosos. O do Kevin mesmo, um dos que eu mais gostei foi o momento em que ele fala ali no microfone na administração do colégio e começa a cantar. Esse número foi maravilhoso, mas eu também gostei muito da festa do pijama e também do final, que veio ali no ápice e tipo, deixou o coração quentinho. Eu tava com muita saudade da série. Pra quem me acompanha no Twitter sabe que eu falei diversas vezes que eu tava com saudade, porque foi um hiato muito longo até esse episódio. E trazendo esse contexto, é lógico que eu não posso deixar de falar de Shawnee, que teve esse número musical maravilhoso do Sugar Daddy, mas uma coisa que eu ri muito foi ela chamando o Mr. Honey de embuste. Sensacional. E falando em casais, se teve um que criou polêmica nesse episódio, foi o retorno de Bart, gente. Sério, eu não acredito nessa possibilidade. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tinha falado que seria uma loucura eles trabalharem com isso, porque seria um estrago muito grande, seriam pessoas muito próximas ali sofrendo, tanto numa questão amorosa quanto de amizade, meio que seria o fim do quarteto. E pra retomar essa possível amizade ou essa troca de casais, independente do que seja a decisão aí dos escritores, teria uma volta muito longa. Só que assim, eu conversei com a Mari do Riverdale Brasil, porque eu queria conversar com uma pessoa que era a favor do casal e que estava esperando por esse casal. Ela fez uma thread no Twitter falando que Bart não aconteceu do nada, que teve um desenvolvimento, teve umas faíscas aí ao longo dessas temporadas, só que depois de refletir um pouco, quando eu assisti o episódio e li essa thread, eu acho que o aspecto que mais me frustrou nessa relação toda, e especificamente nesse episódio, é que não tinha essa necessidade de todo mundo ter se traído, porque se a gente voltar poucos episódios atrás, a Verônica nem tava com Art, então eu acho que poderia ter sido algo que eles nem precisavam ter voltado. O Art poderia ter ficado ali solteiro e ser mais um rolê aí, mas principalmente porque todas essas relações de algo não desenvolvido ali, num romance e tudo mais, eu via muito como uma amizade muito sincera e muito verdadeira. Afinal, eles se conhecem desde a infância, então é um pouco cansativo você ver ali uma mulher ser amiga de um cara e ter que criar um romance em cima disso. Me causa um pouquinho de frustração. E um aspecto que a Mari até cita nessa thread é que ela fala que o Art sempre foi meio que a força da Beth quando ela achava que ela era fraca em algum aspecto, ou quando o Jug não apoiava ela. E eu acho que é isso, sabe? Você consegue ter esse tipo de relacionamento dentro de uma amizade, e eu achava realmente uma amizade muito bonita, muito linda, e por parte
parte dos atores eu acho que não tem muita química, mas vamos acompanhar, eu não sou 100% contra. Eu acho super válido citar o tweet da Lily, que ela falou que às vezes as pessoas realmente fazem coisas ruins, e eu acho que é isso, né? Mas esse episódio também traz dicas de como eles podem abordar esse romance. A gente tem que lembrar também que em uns episódios atrás a Cheryl tinha já falado que não era só amizade, que pareceu bem real aí essa relação entre a Beth e o Art. E ele foi um episódio muito nostálgico, porque ele trouxe alguns flashbacks da primeira e da segunda temporada dessa relação Bart, e também toda essa simbologia do vestido rosa da Lily, que apareceu em vários momentos aí, e é justamente no momento em que teoricamente se iniciaria o romance deles, né, que foi lá no baile na primeira temporada. E é um episódio que trabalha com muito fanservice também. A gente pode ter essa percepção quando o Art traz o The Arts, que é uma banda que existe nos quadrinhos, e Bart é um casal que acontece nos quadrinhos, não é Bughead. Então eles trazem aí essa origem. Eu não sei se é algo que vai perdurar, que vai se manter, mas é algo que faz parte dos quadrinhos. E na promo mostra que esse romance vai continuar, inclusive é o episódio que vai mostrar os flashbacks de quando eles eram crianças, então talvez seja um episódio que dê um contexto maior de que isso não é tão aleatório o que tá acontecendo. E é interessante a gente observar que eles parecem estar no bunker, porque a gente tem que pensar também que Riverdale é uma cidadezinha pequena, então as pessoas iriam comentar, as pessoas iriam ver, até porque não poderia ser lá na casa da Beth. Então eles têm que fazer algo escondido, mas a gente tem que lembrar também que a Beth possivelmente nem sabe que o Jug tem feito as investigações da fita lá no bunker, o que pode significar que em algum momento ele acabe pegando eles dois e ele acabe descobrindo sobre essa história toda, e talvez isso abale mais ainda a confiança dele com a Beth. Segura essa informação que vai fazer sentido para um aspecto do vídeo mais à frente, até porque não é a primeira vez que Bughead esconde uma coisa um do outro. Nesse próprio episódio a gente vê todo esse mistério das fitas recomeçarem, né? A gente vê nesse episódio, eles até falam que agora mais pessoas de Riverdale estavam recebendo as fitas, e aí a gente vê o Jug pedindo ali pro Charlie para ele não contar pra Beth, e a Beth decidiu esconder esse beijo que ela deu no Art. E é importante a gente observar que isso não é algo que tá acontecendo de agora, ou por que aconteceu esse beijo. Nessa quarta temporada, diversas vezes a Beth e o Jug escondeu uma coisa do outro, principalmente porque eles estavam em cenários separados. O Jug estava ali na Stonewall e eles já tinham brigado isso sobre um esconder coisas do outro, como por exemplo o Jug ter entrado no Penas e Caveiras. A Beth ficou sabendo muito depois, então a gente vê que era algo que já estava estremecido ali na relação deles, e eu acho que pode piorar ainda mais, principalmente se o Jug vê eles dois ali juntos, mas nesse contexto da fita eu acho que ele vai ficar desconfiado. E para quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma teoria que todo esse mistério das fitas está relacionado ao Charlie, e esse episódio reforçou mais ainda essa teoria. Primeiro porque quando essas fitas aparecem, o Charlie reaparece, ele fica um hiato aí sem aparecer por Riverdale, e ele sempre é solicitado para investigar toda essa questão das fitas. E aqui no caso desse episódio, o Jug pediu especificamente para que ele não contasse para Beth. Inicialmente a gente acreditava que isso estava mais relacionado com o fato dele não querer que a Beth descobrisse que ele não estava estudando, e sim fazendo outras coisas, principalmente porque é um momento importante para ele conseguir se formar junto com os amigos dele. Mas no final desse episódio a gente descobre que na realidade a fita que ele tinha recebido mostrava supostamente a Beth, né, alguém vestido com a máscara da Beth batendo na cabeça dele com a pedra, e é bastante violento ali. Então talvez ele não queria que a Beth soubesse do contexto das fitas, porque era algo que envolvia ela de certa forma. E olha que interessante, da mesma forma que esse episódio trabalha aí com o retorno de histórias ali que já aconteceram, a gente pode observar que logo no início desse episódio o Jug já começa narrando ali, falando que todo esse mistério da Stonewall havia sido resolvido. E quando a gente vai ali pro final do episódio, na realidade a gente vê uma reprodução do que aconteceu na Stonewall, não que esteja relacionado com o mistério da Stonewall. E vou falar mais, as pessoas que estão ali nessa fita, eu acredito que seja o Tic e a Evelyn. O Tic
que ele seria o Jug aí na fita, a gente pode observar que é uma pessoa bem magra. A gente já tinha visto que o Charlie tinha um envolvimento ali com o Tick, a gente ainda não desenvolveu esse mistério. E a Evelyn, ela já deixou claro, principalmente com aquela questão ali da dona, que ela faria o possível pra machucar a Beth. Então, a gente sabe que ela tá mal intencionada assim com a Beth. E, cara, repara a forma que ela anda, parece muito da Evelyn. Mas assim, os dois estão presos, né? Então, quem facilmente tiraria eles da cadeia? Alguém do FBI, o Charlie, que aí no caso seria a pessoa que gravou as fitas. E a gente não pode esquecer que ele foi a primeira pessoa que a Beth recorreu com todo esse mistério do Jug. Inclusive foi isso que fez com que ela ganhasse uma grande confiança no Charlie. A gente não pode esquecer que lá no início da temporada ela estava muito desconfiada dele, ela estava investigando ele, e isso também abriria precedentes para a série abordar aí esse relacionamento falício, em que poderia desenvolver um pouco mais de toda essa relação dos dois com o Charlie, que isso não foi algo desenvolvido ainda. E a gente tem que lembrar que na época que o Tick se passou pelo Charlie, ele tentou isolar a Alice de todo mundo, e a única pessoa que ele não conseguiu afastar foi a Beth. Então ele deve ter avisado ali o Charlie, ó, você vai ter que ser esperto com a Beth, você vai ter que ganhar a confiança dela, até pra ela nem desconfiar dele agora, nesse momento que a gente se encontra. Então, quando a gente trabalha com esses aspectos de que a Beth supostamente tá traindo aí o Jug, a gente tem que lembrar que o Charlie já ouviu conversa da Beth com o Jug, pode ser que isso retorne e ele acabe ouvindo conversa da Beth com o Art, e ele pode, tipo, contar sem querer pro Jug. E quando o Jug assistiu essa fita, ele me passou muito uma sensação de que ele ficou desconfiado, como se tivesse mais aspectos omitidos aí na história desse mistério, o que pode estremecer mais ainda a confiança dele na Beth, o que pode fazer com que ele recorra ao Charlie, já que o Charlie foi a pessoa que lidou diretamente com a Beth, com todo esse mistério e tal. A gente sabe que outras pessoas sabem, mas a gente também não sabe qual foi o contexto passado exatamente, como por exemplo, será que a Beth realmente estava envolvida de algum aspecto, porque passou essa desconfiança ali. E se de fato o Jug pegar a Beth com o Art ali no bunker, pode ser que eles tenham mais uma briga, porque mais uma vez um tá escondendo coisa do outro, ela com esse aspecto do Art, o beijo dele, e o Jug por fazer essa investigação isolada da Beth não saber que ele tava usando o bunker ali para fazer essa investigação das fitas, o que causaria também o isolamento aí na Beth. Talvez reforce mais ainda a Bart, porque o Art vai ficar do lado da Beth, afinal ele é essa força que traz aí na Beth quando nem ela mesma acredita nela. Mas a gente só vai saber realmente dessas informações no próximo episódio, que vai ao ar no dia 29/4. A gente vai ter mais um pequeno hiato aí, que segundo informações é por causa da pós-produção, que tem se prolongado mais por causa do isolamento, então não é uma pós-produção comum, mas de qualquer forma eu acredito que Riverdale pode sofrer sim por causa de toda essa situação do Covid, em que a temporada não se encerre propriamente, então pode ser que até o momento em que eles gravaram, esse arco não se encerre e fique para uma próxima temporada. Talvez a gente pode discutir isso em outro vídeo, me diz aí o que você acha. Mas deixa aí nos comentários, você acha que essa teoria das fitas pode acontecer? Me diz aí o que você achou de Bart. Você gostou, não gostou? Vamos discutir com muito respeito, por favor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!